A igreja diz amém. Meus irmãos, boa noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja nos auxiliando na compreensão das suas santas Escrituras. Nós estamos estudando sobre adoção e nós vamos ver hoje a relação da igreja como mãe daqueles que são adotados pelo Pai. Quando Deus adota alguém, Ele está trazendo essa pessoa para ser família com Ele, ser filho dele e também ter uma relação com muitos irmãos. E a igreja traz esse sentido do acolhimento de mãe. A proposta da igreja, a missão da igreja é tratar cada um dos seus membros como se fosse o seu filhinho ali que precisa ser alimentado, que precisa ser nutrido, que precisa ser cuidado. Eu queria trazer uma reflexão antes de entrarmos nesse assunto a respeito daquelas pessoas que não têm família. Como é triste, hein? Uma menininha de rua, um garotinho de rua que não tem mais um lar. E que muitas vezes pessoas maliciosas se aproveitam da fragilidade deles e acolhem eles. Mas para quê? Para se utilizar do serviço dessas crianças, para que essas crianças peçam dinheiro nos sinais, para que essas crianças comprem drogas, vendam drogas. Então se utiliza dessas crianças para que possam lucrar em cima delas. Assim são pessoas perversas e maldosas, e essas crianças passam até a achar que tem um acolhimento, tem uma família, mas não é verdade. Assim também era a sua vida, era a nossa vida, antes de Cristo nos resgatar, antes de Deus, o Pai, nos adotar. Nós vivíamos sendo explorados por um pai criminoso, cruel e perverso, que sugava tudo que nós poderíamos ter de bom para oferecer ao Deus e Pai Todo-Poderoso. O diabo fazia isso com nossas vidas, e nós trabalhávamos para ele, e ele satisfazia os nossos prazeres carnais, que nos destruíam a cada dia mais. E o que Deus fez? Deus fez com que a gente encontrasse um lar de verdade, com que a gente encontrasse um Pai de verdade, que nos amou tanto a ponto de entregar o seu Filho, para que a gente pudesse ter o nome dele, para que a gente pudesse fazer parte da família dele, da família celestial. Então, o Senhor Deus, Ele constituiu a igreja aqui na terra com um propósito, com uma missão, é a de resgatar aqueles que estão perdidos, resgatar aqueles que estão nas mãos do diabo, que estão sofrendo e sendo explorados sem nem perceberem pelo diabo. Jesus Cristo disse que colocou a igreja sobre o fundamento, que é a afirmação de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus Cristo disse que a igreja estaria fundamentada, estabelecida sobre essa rocha, e que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja. Então a igreja, à medida que avançar, esta mãe amorosa, à medida que adentrar os cordões do inferno, eles não resistirão, iam de sucumbir. E essa mãe, a igreja, poderá tirar lá de dentro aqueles filhos, aqueles eleitos, os escolhidos de Deus que ainda estão vivendo cativos pelo diabo. A igreja é a mãe de todos os filhos adotados por Deus. Cristo é o esposo. Cristo é o esposo da igreja, sendo esta a mãe de todos os filhos que o Salvador
adota. Então Jesus Cristo é o esposo, a igreja é a esposa e esta mãe de todos os filhos que são adotados. A igreja e seus filhos amados. Veja o que João, na sua segunda epístola, diz no capítulo 1, algo curioso. João fala, essa carta de João é escrita como se fosse para uma mãe, para uma senhora avulsa que estava no meio da igreja. Mas quando você vai começando a observar a forma que João fala, você diz, não, isso não é para uma pessoa, isso é para mãe, no sentido de igreja. Ele diz, o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade. Então João, o apóstolo amado, ele está tratando aqui com alguém, ele está escrevendo uma carta para alguém, mas a carta que ele está escrevendo é para a igreja, e ele chama a igreja da senhora eleita, e todos os membros da igreja são os filhos dessa mãe. A alegria nos filhos fiéis da igreja, é isso que nós devemos estimular entre nós. Existem crentes fiéis na igreja? Sim. Cadê a alegria por esses crentes fiéis? Infelizmente, o que é mais negativo, o que é mais corrompido, que os defeitos, as faltas, elas parecem que chamam mais a atenção. E elas chamam a atenção de tal forma que é como se ela fosse um imã que te atrai e te prende, e você foca ali naqueles que estão em falta, e você fala daqueles que estão em falta, mas você esquece de reconhecer aqueles que estão caminhando bem. Uma mãe precisa fazer isso, chegar para o que está errado e dizer, você está errado, e você precisa ser corrigido. Corrige, mas também não ignorar aqueles que estão dando um bom exemplo, que é o que João está fazendo aqui. No versículo 4 ele diz, fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Então João aqui ele reconhece que tem alguns filhos, ou seja, tem alguém na igreja que acaba se afastando da verdade, se desviando da verdade. Então ele reconhece isso quando ele diz, alguns, né? Quando ele diz assim, alegre por ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. Então entre os teus filhos, entre aqueles que compõem a igreja, existem os que andam na verdade. E isso me deu uma alegria extrema, profunda, muito grande. Então esse é um dos propósitos da igreja, em viver em comunhão com aqueles a quem o Pai adotou, os filhos da igreja irmã. Veja o que João diz agora no versículo 13: os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Então o que João está dizendo agora é o seguinte: olha, a igreja que eu estou aqui e estou escrevendo para você, junto com elas, junto com essa igreja, eles estão, os filhos dessa igreja eleita te saúdam, os filhos da tua irmã eleita te saúdam. João está trabalhando aqui de uma forma muito interessante. Ele está como que reconhecendo essas células, né, que nós dividimos com títulos, com placas. E ele está dizendo, olha, tu tem outra irmã eleita, que também tem muitos filhos, como você que é eleita, também tem muitos filhos. A tua irmã eleita daqui está te saudando, e saudando os teus filhos. Então é esse sentimento que nós precisamos ter. Deus ele nos adotou. Você, quando foi chamado das trevas, você não foi chamado apenas para ser salvo, que já era algo glorioso, né? Esplêndido. Não, você foi chamado para ter
vive na casa do Pai, trabalhando na casa do Pai. Não, eu sou filho, eu sou herdeiro. E essa união dos filhos constitui a igreja. E a igreja passa a ter a responsabilidade de cuidar de cada um desses filhos. É necessário que a igreja tenha essa consciência, porque uma mãe negligente, ela é punida pela lei. Uma mãe que não dá aquilo que é necessário para o bem-estar e sobrevivência do seu filhinho, ela é presa, ou ela perde a guarda dos filhos. E se a igreja não tiver essa consciência, porque se a lei do homem é tão justa e severa quanto a mães que são negligentes com seus filhos, imagina o Pai Celestial, o quanto Ele não será severo com aquela mãe, com aquela igreja que negligenciar o cuidado para com os eleitos de Deus, para com os filhos de Deus. Os filhos adotados pelo Pai, entenda, eles não são gerados pela igreja. Porque quando fala dessa forma da igreja, tem que ter um cuidado para que você não coloque a igreja como sendo a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Não, são três: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas esse Deus escolheu a igreja para ser o esposo da igreja. Mas só pode vir a Cristo, só pode ser regenerado, só pode nascer de novo pelo Pai. A igreja não tem parte nenhuma com isso, a não ser ser um instrumento para levar a palavra. Mas tudo quem faz é Deus. Ele é que dá o crescimento, Ele é que faz nascer. Então, não confundamos a igreja como sendo aquela que gera junto com o Pai os crentes. Não é. A igreja simplesmente é aquela mãe a quem o Pai gerou e entrega aos cuidados dessa mãe. A igreja não gera filhos para o esposo Jesus Cristo. Estes são regenerados e adotados por Deus, a ela entregues para o crescimento e domesticação cristã. Então é aquilo: olha, você agora é a mãe do meu filho, do filho que eu gerei, do filho que eu criei, que eu regenerei, que eu adotei ele, e estou confiando ele a você, com relação à igreja. Veja, não foi Paulo que gerou Onésimo, mas Paulo ele fala como se tivesse sido. Mas existem alguns detalhes que nós precisamos observar. Veja, em Filemon, na epístola de Paulo a Filemon, ele diz assim, no capítulo 1, versículo 10: sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Então Paulo aqui está tratando Onésimo como se fosse um filho que ele tivesse gerado. Mas, se você observar, gerado não por Paulo, mas pela palavra de Cristo, que foi transmitida por Paulo. É isso que você observa. É a palavra que gera e o Pai que adota. Veja, Tiago capítulo 1, versículo 18: pois, segundo o seu querer. Então, primeiro, não foi a igreja que quis: olha, Senhor, tem aquele dali, eu quero que tu salve. Não é isso. Não é dessa forma que funciona. Não é a igreja que sugere a Deus quem Deus vai salvar, quem Deus vai adotar como filho. É o querer dele. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou. Como? Por Paulo? Pela igreja? Não. Segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então o Senhor gerou você sozinho. Ele não teve ajuda de ninguém. E depois de te gerar, ele disse: agora
aos Coríntios, na sua primeira epístola, ele diz no capítulo 4, versículo 15: porque, ainda que tivéssemos milhares de preceptores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Então, observe, o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, ainda que vocês tivessem muitos, né, que alegam ter sido preceptores de vocês, vocês, contudo, não têm muitos pais, pois eu gerei vocês, eu vos gerei pelo Evangelho em Cristo Jesus. Então é o Evangelho, Cristo é o Evangelho, o Verbo é o Evangelho, Jesus Cristo é quem tem esse poder de gerar alguém. Aí ele te usa como sendo aquele que foi o instrumento para que isso acontecesse. Não que Jesus Cristo dependa de você, não que Jesus Cristo dependa da igreja para que pessoas sejam salvas, para que pessoas venham a ser regeneradas e adotadas por Deus. Não, Ele simplesmente está te dando uma honra de ser um instrumento. Mas se por acaso você dissesse: ó, vamos juntar aqui, fazer um boicote, nós vamos sabotar o plano de Deus, ninguém mais prega, todo mundo fica calado, quero ver o povo se salvar. Jesus Cristo diz: as pedras clamarão. Se você se calar, Ele fará com que pessoas ouçam de alguma maneira o Evangelho. Ele não depende de você. Então, é o que Paulo está dizendo: olha, foi o Evangelho que gerou essas pessoas. E aí, Cristo sendo cabeça, o marido da igreja, a igreja como sendo o corpo. Veja só o que Paulo vai tratando a respeito desse aspecto na Epístola aos Efésios, capítulo 5, do 22 por diante. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como no Senhor, como ao Senhor, certo? Então tem que ser uma submissão de acordo com aquilo que Jesus Cristo padronizou, e não que o mundo padronizou. E tem que ser por amor ao Senhor, e não simplesmente por amor a homens. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. O dever da igreja e o dever do esposo. Aí Jesus Cristo vai mostrar aqui como é o dever de cada um. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui você observa o comportamento de Cristo com a igreja. Qual foi a postura de Jesus para com a sua esposa, que é ali a mãe dos eleitos? A postura foi dar a vida pela igreja. E qual é a postura da igreja? E qual é a postura dessa mãe? A postura dessa mãe é honrar o marido, é honrar a Cristo, é ser submissa a Cristo, da mesma forma que a esposa deve ser submissa ao marido. E eu lembro que no curso que eu estava fazendo lá em Patrocínio, pela IPB, pela Presbiteriana, teve uma missionária que estava também fazendo esse curso, e ela estava chateada com Paulo, porque ela dizia: professor, eu não entendo como é que Paulo fala dessa maneira, porque a mulher tem que ser submissa ao marido. Isso é uma ordem assim muito difícil de se atender. Aí eu pedi a palavra e disse: professor, já vejo de outra maneira. Eu já vejo que o apóstolo Paulo pegou muito pesado com os homens, porque para a esposa ele disse: olha, honre seu marido, e para o homem disse: morra para sua esposa. No meu ver, morrer é mais difícil do que se sujeitar. E aí o pessoal realmente foi entrando para esse ponto
seu papel. Para quê? A gente vai ver. Mas a igreja, ela também tem um papel. E é o papel de ser submissa ao Senhor. E quando é que a igreja é submissa ao Senhor? Quando ela faz aquilo que o Senhor ordenou. Pedro, por exemplo, quando estava sendo restaurado, o Senhor perguntou para ele: Pedro, tu me amas? E Pedro dizia: te amo, Senhor. E todas as 3 vezes o Senhor dizia: pastorei as minhas ovelhas, cuide, pastorei os meus cordeirinhos. Então observe que o papel da igreja é cuidar dos filhos que Deus confiou a elas. E Deus não desampara a igreja fiel que cuida dos filhos, porque é Deus quem nutre. A igreja não vai sentir falta de nada, meus irmãos. Não tem como a igreja achar isso um fardo, porque na verdade tudo que ela precisa para cumprir o seu papel de cuidar dos adotados do Pai, ela já tem. Veja se não é. O que Cristo faz com ela? O objetivo do esposo para com a igreja. Veja o que Cristo faz. Por que Jesus Cristo morreu por ela? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse é o trabalho de Cristo pela igreja. Se Cristo está nos nutrindo de tal forma, como é que você não pode atentar, cuidar, ter carinho, paciência, corrigir com longanimidade aqueles que foram confiados a você? Então é uma responsabilidade grande, porque é aos filhos de Deus que você está tendo que cuidar. A igreja é a mesma carne com Cristo, como Deus disse, não é? Que fez o homem e a mulher, e os dois deveriam se unir, e os dois deveriam ser uma só carne. Então aqui você já observa Deus rejeitando, reprovando, condenando algumas práticas que se tornaram naturais, como por exemplo a poligamia. Deus, ele não aceita. Desde o início foi assim: o homem, uma mulher e os dois, não 3, não 4, os dois se tornariam uma só carne. E Deus rejeita aqui veementemente também o homossexualismo, porque ele diz o homem e a mulher, ponto. Então você observa que há um compromisso, há uma relação de obediência, de submissão da igreja no que Cristo diz. A igreja é a mesma carne com Cristo. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porém, ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida. Como também Cristo faz com a igreja. Olha só. Então, Cristo, ele te alimenta e cuida de você. Para quê? Para você viver como se estivesse num resort, num passeio turístico aqui nessa terra? Não. É para que você, com toda essa energia, com todos esses nutrientes, com todo esse cuidado que você recebe do Pai, você acolha aqueles que são teus filhos. Cada um responderá para aqueles a quem Deus confiou. O esposo deixou o reino pela esposa. Então veja, tudo que Cristo tinha de glória, de majestade, de riqueza, de sublimidade, ele deixou para trás. Por quê? Porque amou a sua igreja, porque amou a sua esposa. Aí ele continua e diz: eis porque deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornaram os dois uma só carne. A mulher tem que acompanhar o marido para onde for. Tem. A mulher tem que acompanhar o marido para onde for. Mas, o que é que o texto está dizendo? O texto está
ao esposo. Não, pelo contrário, eis que deixará o homem a seu pai. O homem deixará a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Então é o papel do homem sair, é o papel do homem se entregar, é o papel do homem se sacrificar, é o papel do homem imitar o que Cristo fez com a sua esposa, com a igreja. Foi Cristo que saiu da glória e veio para a terra se sacrificar pela sua igreja. Não foi Cristo que disse assim: se vire, venha para cá com suas forças. Não, ele assumiu esse papel de vir, e ele veio, se sacrificou. Aí ele diz também para o esposo: faça o mesmo, deixe a barra da saia de sua mamãe e vá em busca de cuidar de sua esposa, de dar à sua esposa aquilo que ela precisa. Aí ele diz assim: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Que mistério glorioso! Essa relação amorosa de Cristo com a sua noiva. Que relação misteriosa! E como é que Cristo faz tudo isso? E para onde estamos caminhando? O que é que nós estamos observando a respeito do nosso crescimento? Você tem sido nutrido pelo esposo? Você tem sido cuidado pelo esposo? Você percebe isso? Você sente isso? Você experimenta isso? Porque senão, você pode estar falhando terrivelmente no seu compromisso para com até gratidão, o seu compromisso de gratidão ao Senhor, de dizer: Senhor, a minha igreja é pequena, a minha igreja é fraca, pequena, pobre em relação a tantas coisas desse mundo, mas obrigado pelo teu cuidado, obrigado porque tem nos sustentado, obrigado porque nos tem nutrido com a tua palavra, nunca faltou a tua verdade entre nós. Então, cadê o agradecimento dessa mãe por tudo que esse pai já fez por ela? E como é que você tem recebido? Você tem recebido e distribuído? Você tem recebido e compartilhado? Ou você só tem recebido e recebido e recebido? Porque assim são os parasitas, não a igreja do Senhor. Os parasitas são assim. O carrapato, quando pega ali no boi, ele suga até estourar. Mas a igreja não é assim. A igreja recebe e compartilha. E aí ele diz: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também, ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Então, o que é que Cristo pede de você, igreja? Faça como Ele manda, ou se não, você será cobrado por isso. A igreja é a mãe que concede o que recebeu. Essa mãe, sabe? A mãe, o que é que ela faz? Uma mãe cuidadosa, sabe que está grávida, ela se alimenta bem, ela evita comer certas besteiras, certas coisas que podem trazer prejuízo para a sua saúde, porque sabe que vai afetar a sua criança. Assim é uma mãe que está amamentando seu filho. Ela sabe que não pode usar determinados produtos, porque pode prejudicar no leite. E o que é que ela faz? Ela se alimenta bem para que ela produza um bom leite. Assim tem que ser a igreja. Se alimentar bem, para que possa produzir um bom leite, ou transmitir aquele leite que o Senhor concedeu para aqueles pequeninos que precisam ser sustentados. No seio da igreja recebem a alimentação, a proteção, o amor e o carinho maternos indispensáveis à formação e ao crescimento. Esse papel da mãe, esse papel da esposa, daquela que foi chamada para cuidar dos filhos de Deus,
do Senhor. Então, meus irmãos, nós confiemos na graça do nosso Deus, que tem nos nutrido, mas não fiquemos com tudo que recebemos guardados apenas para nós. Vamos ser amorosos e vamos compartilhar cada alimento que a gente recebe, que possa produzir em nós o cuidado para com os eleitos, os filhos adotados de Deus, nosso Pai. Amém, irmãos? Eu passo a palavra para o pastor Netinho e agradeço a oportunidade. Tem as perguntas, né? Tem algum irmão que quer fazer pergunta, questionar, acrescentar algo? Fiquem à vontade. Glória a Deus. Essa questão aí da igreja receber e também distribuir, né? Compartilhar o que recebe. Eu me lembrei daquela passagem de Atos dos Apóstolos, que os apóstolos foram presos e foram castigados, foram açoitados e ameaçados. E depois se reúnem eles num lugar unânimes e oram a Deus, dizendo: Senhor, olha para a ameaça deles e concede que os teus servos falem abertamente da tua palavra com toda ousadia e coragem, falando do teu reino e distribuindo tudo aquilo que o Senhor determinou através da tua palavra e através dos testemunhos que nós mesmos vivemos contigo. Então, a igreja tem que orar nesse sentido para que receba essa ousadia da parte de Deus, essa coragem, porque a graça que Deus nos concede, Ele nos capacita, porque a nossa suficiência vem de Deus, né? É verdade. É interessante isso, porque Paulo pedia essa oração, né? Paulo dizia: orai por mim, né? Para que as portas sejam abertas, para que eu possa ter a oportunidade de levar o evangelho às pessoas. Ou seja, é esse interesse. O interesse de uma mãe é cuidar dos seus filhinhos. O interesse de uma mãe é ver o filhinho bom, protegido, não caia e protege, alimenta e faz de tudo pelo filhinho. Se a igreja não é essa mãe, ela está em falta, né? Mas ainda há tempo da igreja se arrepender e passar a ser. Se a igreja já é, que bênção, continue seguindo cada vez mais avante, né, irmãos? Obrigado pela